paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico e também a você que pertence a outra religião, mas sempre acompanha a nossa programação. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Se você já é cristão, se você já é um servo de Deus, uma serva de Deus, o nosso desejo é que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você possa conhecer as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Se você ainda não é cristão ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. E se por alguma razão você já foi cristão, você já foi evangélico e parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar para a casa paterna, voltar a servir a Jesus, amém? Eu gostaria de pedir que você divulgasse a nossa programação para seus familiares e amigos. Nós dizemos sempre aqui que você pode assistir não só o nosso programa, não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, em 2 canais diferentes. Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você quer entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, sua pergunta, anote aí o WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Muito bem, se você está acompanhando os Instantes Finais diariamente, você sabe que nós demos início ao estudo das 7 cartas escritas, enviadas às igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos a primeira carta que foi enviada à igreja de Éfeso. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado da explicação, do estudo dessa carta, que está no capítulo 2, versículos 1 a 7 do livro do Apocalipse. Nós estudamos um pouco sobre a cidade de Éfeso, falamos sobre a fundação da igreja de Éfeso e nós falamos sobre a carta, né? Explicamos os 7 versículos dessa carta. A partir de hoje nós vamos dar início, né, ao estudo da segunda carta que foi enviada à igreja de Esmirna. Mas como estamos fazendo, nós prometemos isso, né? Antes de estudarmos a carta em si, o texto bíblico, nós vamos falar um pouco sobre a cidade, né? Um pouco sobre a cidade de Esmirna, para nós compreendermos melhor a mensagem de Cristo na carta que foi a ela dirigida, que foi enviada àquela igreja, né? É muito importante isso, né? Nós quando estamos iniciando, falando sobre a cidade, é para que nós tenhamos uma compreensão melhor da carta. É interessante isso. A forma que Jesus se revela à igreja, e o que Jesus vai dizer à igreja, o título que Jesus se apresenta, tem muito a ver, está muito relacionado tanto à igreja quanto à cidade. É por isso que nas 7 cartas, né, ou por que não dizer, melhor dizendo, né, no estudo das 7 cartas, sempre iniciaremos falando um pouco sobre a cidade, né? Tanto a cidade antiga, que existia nos tempos de João, no primeiro século da era cristã, quando possível falarmos também um pouco sobre a cidade atual, sobre a moderna cidade, né? Então, antes de estudarmos sobre a carta, vamos falar um pouco sobre a cidade de Esmirna. Vamos passar a tela. Muito bem, então, primeiro o significado do nome, né? De onde vem esse nome Esmirna? Significa mirra. O que é mirra? É uma substância amarga, mas muito odorífera, né? Tem um odor agradável, que tinha 2 finalidades, tanto servia como perfume também como para unção de cadáveres. Mostra aqui, abre a tela aqui por gentileza. Então aqui você vê a árvore, né, muito comum lá no Oriente, chamado de mirra, mas também você vê aqui o extrato da mirra ou perfume, né, que é extraído da mirra. E por falar em mirra, né, nós já lembramos algo importante, você deve lembrar. Quando nós falamos em mirra, você lembra que aqueles magos ou aqueles sábios que foram, né, visitar Jesus, que a Bíblia não diz que eram 3, né? Foram 3 presentes que eles levaram, mas não diz exatamente quantos eram, mas a tradição diz que eram 3. Eles levaram 3 presentes para o menino Jesus.
Por sinal, eu gosto de lembrar isso, né? Às vezes, no presépio, você sabe o que é presépio? Que é exatamente aquelas imagens que fazem, né? Do nascimento de Jesus, né? Aquele cenário que é montado, né? Às vezes mostram os magos ou os sábios chegando e encontrando o menino Jesus na manjedoura. Isso está errado. Quem encontrou o menino na manjedoura foram os anjos de Belém, né? Os pastores de Belém, desculpe, quando os anjos anunciaram aos pastores, os pastores de Belém foram e encontraram o menino na manjedoura, né? Envolto em panos. Mas os magos que viram a estrela no Oriente, foram conduzidos por aquela estrela, guiados pela estrela. Quando eles encontraram o menino Jesus, José e Maria já não estavam mais na estebaria, Jesus já não estava mais na manjedoura, né? Leia a Bíblia, você vai perceber isso. Eles já estavam numa casa, e eles, ao encontrar o menino Jesus, levaram 3 presentes. O ouro, incenso e mirra. O ouro fala exatamente da realeza de Cristo, mostrando que aquele menino seria rei. Eu posso dizer que aqueles presentes já eram proféticos, né? Então, o ouro que foi oferecido já apresentava ali a realeza, aquele menino seria rei. O incenso falava que aquele menino também seria sacerdote, apesar de não ser da tribo de Levi, né? Então, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E foi oferecido também a mirra, esse unguento, né? Essa substância, que falava de 2 coisas importantes que nós dissemos aqui, né? Esmirna significa, né? Mirra, que tem 2 significados. Primeiro, tem um sabor amargo, mas também tem um odor agradável. Tanto serve como perfume, como para embalsamar os mortos. Então, a mirra fala de amargura, que já apontava para a amargura, para os sofrimentos de Jesus. E esse perfume agradável, que também servia para ungir os mortos, também falava do tipo de morte e do sofrimento de Cristo, né? Então, na realidade, essas informações não estão diretamente relacionadas à carta, mas é sempre bom, né, nós relembrarmos esses fatos bíblicos que são interessantes. Então, voltando aí, abre novamente a tela. Esmirna, que é a cidade onde havia uma igreja, e Jesus enviou essa segunda carta. Esse nome Esmirna, o que significa mirra, que é essa árvore aí que está na sua tela, você está vendo. E dessa árvore tanto pode se extrair esse extrato, que tem um sabor amargo, mas também um perfume agradável, de um cheiro muito agradável, que serve tanto como perfume, como também para unção de cadáveres. Vamos passar a tela. Então, Esmirna era, na época, a cidade mais bela, mais bonita da Ásia Menor. Das muitas cidades da Ásia Menor, Esmirna, ela era considerada a mais bonita. Inclusive, há vários títulos que eram atribuídos a ela pela sua beleza, né? Por exemplo, o ornamento da Ásia, a coroa da Ásia, a flor da Ásia ou a pérola do Egeu. O que era Egeu era um dos mares em que passava ali próximo à cidade de Esmirna. E ela tinha uma magnífica arquitetura, né? Inclusive hoje, né, as pessoas que vão à Turquia, lá na Ásia, inclusive é um ponto turístico, né? Muitas pessoas viajam para a Ásia, viajam para a Turquia, né, para ver essas cidades. Então pode ver esses monumentos, né, antigos lá dessas cidades que existiam nos tempos de João, né? Essa arquitetura, essas belezas, né? Essas ruínas dessas cidades. Pode passar a tela. Mas nós vamos perceber aí, que ela tinha rota comercial, que era uma cidade importantíssima, porque era uma cidade portuária, onde estava o principal porto da Ásia. Mostra aqui, por gentileza, abre a tela. Então, você vai perceber aqui, né, neste mapa que nós já mostramos em outra ocasião, que aqui está Éfeso e aqui está Esmirna. Eram 2 cidades portuárias, né? Então, Esmirna ficava a 70 quilômetros de Éfeso e 100 quilômetros de Pérgamo. Então, tanto Éfeso quanto Esmirna eram cidades portuárias, que tinham acesso tanto ao mar Egeu como também ao mar Mediterrâneo.
Então, ainda hoje essa cidade, tá certo? É bom lembrarmos isso, que é uma cidade moderna. Hoje Esmirna, ela é chamada de Izmir, é uma cidade, a terceira maior cidade da Turquia, e ela tem hoje cerca de 4 milhões de habitantes. Então, quem tem o privilégio, a oportunidade de viajar, né, de ir lá na Turquia, de visitar essa cidade Izmir, não vai encontrar simplesmente ruínas lá dos primeiros séculos da era cristã. Não, vai encontrar uma moderna cidade, a terceira maior cidade lá da Turquia, e você percebe aqui, essa foto é recente, atual, né? Que é uma cidade portuária, uma cidade muito rica, inclusive recebe diariamente centenas, talvez milhares de turistas, né? Pode passar a tela, por gentileza. Então, em Esmirna também havia um estádio onde anualmente eram realizados jogos atléticos famosos no mundo inteiro. Inclusive, é bom nós lembrarmos isso, que desde os tempos antigos que já havia as competições, que já haviam as Olimpíadas, né? Não só lá em Esmirna, mas em várias cidades do mundo antigo. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 9, lá para o versículo 24 mais ou menos, Paulo compara a vida cristã como a vida de um atleta, né? Inclusive, deixa eu abrir a Bíblia para nós lermos esse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que você entenda que desde os tempos bíblicos já havia competições, né? Capítulo 9, versículo 24, aí Paulo diz assim, claro, não pense que Paulo estava falando necessariamente da cidade de Esmirna, nem estou com isso dizendo que Paulo estava fazendo menção das Olimpíadas de Esmirna, não, estou dizendo aqui que desde os tempos bíblicos, que desde os tempos antigos, que já haviam as competições. Inclusive Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele compara a vida cristã como a vida de um atleta. Veja o que ele diz, capítulo 9, versículo de número 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, o que é que nós queremos dizer? Que desde os tempos bíblicos, os tempos antigos, era comum as competições. Já haviam os atletas, os corredores, e havia lá um estádio lá em Esmirna que era famoso no mundo inteiro, exatamente por conta dos jogos atléticos que havia nesta cidade. Mas, apesar de ser uma cidade muito bela, muito bonita, de ter esses estádios, havia problemas religiosos e espirituais dessa cidade. Passa aí, por gentileza, né? Então, Esmirna era uma cidade idólatra. O que é uma cidade idólatra? Onde existe muita adoração a ídolos. Havia nessa cidade diversos templos que eram dedicados a deuses, né? Esculápio, Afrodite, Zeus, Cibele, vários deuses eram adorados nessa cidade. E ela era caracterizada também pela forte oposição e resistência ao cristianismo, né? Então, observe que ser cristão na cidade de Esmirna era um grande desafio, por conta desse paganismo, por conta dessa idolatria, pelos muitos deuses, os muitos ídolos que eram adorados, pelos muitos templos, pelos muitos altares que havia nessa cidade, tornava-se um grande desafio para os cristãos. Mas não só por isso. Havia também a perseguição aos cristãos por conta do culto ao imperador. Passa a tela, por gentileza, para a gente ver. Então, os crentes em Esmirna, eles estavam sendo perseguidos e mortos. Por quê? Por qual motivo? Qual era o crime deles? Simplesmente pelo fato de não adorar o imperador. Nós já dissemos aqui, né, que os imperadores romanos, eles se sentiam como deuses. Eles mandavam fazer as estátuas e eles exigiam adoração. Exigiam que os cidadãos, não só cristãos, claro, todos os cidadãos, dissessem, não é, que César era o Senhor. E o título Senhor ali não era um título de tratamento, não era simplesmente um pronome de tratamento. Quando dizia que César era Senhor, estava atribuindo a ele um título divino.
E os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por conta disso. Pelo fato de não se curvarem, pelo fato de não adorarem, de não se prostrarem diante daquelas estátuas, daquelas imagens, pelo fato de não participarem do culto ao imperador. Então, ser cristão lá na cidade de Esmirna, sem dúvida, era um grande desafio. Pode passar a tela. Pode passar, por favor? Isso. Então, a partir de então, nós vamos iniciar o estudo da carta e, como nós dizemos diariamente, não é? A equipe de artes preparou aí essas imagens com o texto bíblico para facilitar para você que talvez esteja no setor de trabalho, talvez você esteja aí no horário da sua refeição e você não disponha de uma Bíblia, então vai ter o texto bíblico aí para você conferir. Agora, se você está em casa ou se você está num ambiente que possibilite você estar com sua Bíblia, seu caderno de anotações, faça isso, porque nós estaremos lendo vários textos bíblicos além do que vai aparecer na sua tela, ok? Então vamos lá para o texto bíblico. O que é que diz a segunda carta, capítulo 2, versículo 8 do livro do Apocalipse? Jesus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Então, nós já dissemos aqui em outros programas, em outras ocasiões, que esse anjo aí, você já sabe disso. Não é um ser angelical, é o líder, é o pastor da igreja. Possivelmente o pastor dessa igreja era Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Policarpo, um grande homem de Deus, ele nasceu por volta do ano 69 depois de Cristo, né? Aproximadamente 30 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. E ele morreu só no ano 155 depois de Cristo. Segundo os registros históricos, não são registros bíblicos, registros históricos, Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Ele foi martirizado no ano 155, porque ele foi levado à presença do governador. Ele foi obrigado a negar a sua fé e negar o nome de Jesus. Mas ele deixou um exemplo belíssimo de resistência, de fé, de obediência ao senhorio de Cristo. Diz a história, inclusive o Jesse Lemon Hubert, no seu livro A História da Igreja Cristã, diz isso, que quando Policarpo foi pressionado pelo governador para negar a sua fé, negar o nome de Jesus, estas foram as palavras de Policarpo: 86 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus, e durante todo esse tempo eu só recebi bens. Como eu poderia agora negar o meu Senhor? Como eu poderia negar o meu Salvador? E diz a história que Policarpo foi queimado vivo, mas não negou a sua fé. A história de Policarpo, ela é a história de muitos cristãos hoje que estão espalhados ao redor do mundo. Você sabe disso, que os cristãos, eles são perseguidos em vários países do mundo. Aqui no Brasil, é claro que nós não podemos negar que existe uma perseguição aos cristãos, ninguém pode negar isso, não é? Nós cristãos somos taxados de intolerantes, não é? E as pessoas, muitas vezes, se dirigem aos cristãos dizendo abaixo a intolerância religiosa, mas você sabe disso, que nós cristãos, muitas vezes, somos perseguidos. Muitas vezes um jovem cristão na faculdade é perseguido simplesmente por ser cristão, né? Você sabe disso. Mas as perseguições maiores, elas ocorrem em países onde há resistência ao cristianismo. Países como a China, por exemplo, países, não é, lá na Coreia do Norte, por exemplo, muitos países é proibido falar de Jesus, é proibido andar com uma Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. E muitos cristãos, pasmem os nossos queridos telespectadores, mesmo no século XXI, muitos cristãos hoje estão sendo perseguidos e mortos por amor a Cristo, o amor ao Evangelho. Inclusive, é notório isso. Nós vamos perceber, estudando essas 7 cartas, que todas essas igrejas, todos esses cristãos vivenciaram, experimentaram perseguições, não é? Ou perseguição no sentido de violência propriamente dita, ou outros tipos de perseguição, mas de uma forma ou de outra enfrentaram. Inclusive, profeticamente falando, a igreja de Esmirna, ela representa o segundo período da história da igreja, que é chamado de igreja perseguida.
Então, profeticamente falando, ela fala do segundo período da história da igreja, que vai do ano 100 até o ano 312. Então, nesse período da história da igreja, muitos cristãos foram mortos, queimados vivos, jogados nas arenas, devorados pelas feras. Mas, por incrível que pareça, eles recebiam uma graça especial do Espírito Santo. E muitos desses cristãos, milhares, não dá para contar, eles foram mortos, eles foram devorados pelas feras, eles foram queimados vivos, mas não negaram o nome de Jesus. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas lá no capítulo 1, versículo 8 do livro dos Atos, quando Jesus diz, após a sua ressurreição, ele diz assim, mas recebereis, a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha, lá no original grego, é martíris, que significa exatamente isso. Vocês receberão um poder, uma autoridade, uma graça tão especial, que se for preciso, vocês vão morrer por amor a essa causa, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao meu nome. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. E isso cumpriu-se na íntegra. E por incrível que pareça, isso era na realidade uma estratégia de Satanás, do reino das trevas, de tentar deter o avanço da igreja. A perseguição, nós não entendemos que a perseguição, ela era um propósito divino. Não necessariamente não, ela foi uma permissão de Deus. Não um propósito, não uma determinação. Você sabe disso. Existe a diferença entre uma permissão e uma determinação de Deus. São duas coisas distintas. Tem coisas que é Deus quem faz, tem coisas que é Deus que determina, diz assim, eu vou fazer, eu quero assim. Deus determina. Mas tem coisas que acontecem que é apenas uma permissão. Então, nós vamos perceber que o propósito da perseguição era exatamente destruir o cristianismo. Era impedir que os cristãos pregassem o Evangelho, falassem o nome de Cristo, mas por incrível que pareça, o sangue desses mártires, desses homens e mulheres de Deus, é como sementes, que eles não negavam a fé, que eles preferiram morrer do que negar o senhorio de Cristo. Isso fez com que o Evangelho crescesse, isso fez com que o Evangelho se expandisse pelo mundo, e o que é mais notório e importante é que eles não negaram a fé e que o Evangelho manteve a sua pureza doutrinária. Eu quero, mais uma vez, sugerir a leitura desse livro, A História da Igreja Cristã, de Jesse Lehman Hobart. Esse livro é fantástico, Ele traz um resumo e ele vai falar exatamente sobre isso. Que nesse período em que a igreja foi perseguida, o principal fato que marcou a história da igreja do ano 100 ao ano 312 foi exatamente a perseguição, e a igreja cresceu, a igreja se expandiu pelo mundo e a igreja manteve a sua pureza doutrinária. Então, Policarpo, ele é um grande exemplo de alguém que foi morto, mas não negou a sua fé. Que no mundo inteiro hoje, em pleno século XXI, existem cristãos presos, existem cristãos que estão sendo torturados, existem cristãos que estão morrendo por amor a Cristo, mas não negam, não abandonam a sua fé e não negam a sua fé e o senhorio de Cristo, Mas vamos voltar à carta. Jesus diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, Então, possivelmente, Policarpo era o pastor daquela igreja. O que é que Jesus diz? Como é que Jesus se revela? Ele diz assim, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então é bom lembrar isso, que há um porquê, há um motivo. Leia as 7 cartas, leia o capítulo 2 e 3 e você vai perceber que em todas as cartas Jesus apresenta-se com um título diferente. E cada título que Jesus se revela a cada igreja há um porquê, um motivo. Por que é que Jesus se revela à igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro e o último? Jesus estava dizendo que ele é eterno, que não teve princípio e não terá fim. Nunca houve tempo que Jesus não existisse no passado. E nunca haverá tempo que Jesus deixará de existir no futuro. Jesus sempre existiu e sempre existirá. É claro, você sabe disso, que o homem chamado Jesus
que veio a esse mundo, ele teve um dia do seu nascimento, né? Nós comemoramos no dia 25 de dezembro, mas não sabemos quando ele nasceu. Mas teve um dia para ele nascer, houve um dia para ele morrer, né? O homem chamado Jesus. Mas o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, ele existe desde a eternidade. Ele pôde dizer assim, olha, isto diz o primeiro e o último. Em outras palavras, Jesus estava falando da sua eternidade. Eternidade é diferente de imortalidade. Deixa eu falar aqui, por favor. Qual é a diferença de eternidade e imortalidade? Por exemplo, os anjos são imortais, mas os anjos não são eternos. E por quê? Porque houve tempo que os anjos não existiam. Então, houve um momento que eles foram criados. Então, houve tempo que eles não existiam. Por isso que os anjos não são eternos. Eles são imortais, eles não morrem. Mas a eternidade, que significa não ter princípio e não ter fim, é um atributo exclusivo do Deus Trino. Só o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é eterno no sentido pleno da palavra. No Salmo 90, verso 2 diz isso, né? De eternidade a eternidade tu és Deus. Mas vamos ler alguns textos aí que falam sobre a eternidade de Cristo. Inclusive, né, há um grupo religioso aí que prega, que ensina que Jesus não é Deus igual a Jeová o Pai. Só que Jesus diz, né, que é o Todo-Poderoso. João capítulo 1, versículo 1, você conhece esse texto? Mateus apresentou Jesus como o rei dos judeus. Marcos apresentou Jesus como servo. Lucas apresentou Jesus como um homem perfeito. Mas João apresentou Jesus como o Filho de Deus, aquele que é eterno. Dos 4 evangelistas, ninguém mais falou tanto de eternidade, da eternidade de Cristo, quanto o apóstolo João. E é interessante, não é, que João não inicia o evangelho falando da manjedoura, do nascimento de Jesus, ou do anúncio do seu nascimento à Virgem Maria. Não, ele vai lá na eternidade. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que mais fala, escreve sobre a eternidade, sobre a divindade de Cristo é exatamente João. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, mostrando a sua eternidade, né? Mateus mostra Jesus como o rei dos judeus, Marcos como o servo, Lucas como um bem perfeito e João como Filho de Deus. O que é que ele diz no capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo aqui está com V maiúsculo, que significa a palavra, e ele diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, quando Jesus diz que ele é o princípio e o fim, ou o primeiro e o último, estava falando da sua eternidade. João está dizendo aqui que ele estava no princípio com Deus, ou seja, antes de Jesus tornar-se homem, antes de Jesus vir ao mundo, encarnar-se e tornar-se homem, ele já existia com Deus. Inclusive, Jesus conversando com os judeus, né? Capítulo 8 do Evangelho escrito por João, versículo de número 56 a 58, é muito interessante esse texto, né? Jesus diz assim, veja que coisa interessante. Jesus diz assim, ó, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Aí os judeus perguntaram assim, tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Abraão viveu mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Aí Jesus diz assim, João capítulo 8, versículo 58, veja o que Jesus diz. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, é claro que eu vim ao mundo depois de Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu já existia com Deus. Lá no capítulo de número 6 ainda, versículo de número 38, do Evangelho escrito por João, Jesus diz assim, porque eu desci do céu. Ora, Jesus tinha plena consciência de onde veio. Ele diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Outro texto, João capítulo 17, versículo 5, lá naquela oração sacerdotal. São João capítulo 17, versículo 5. Veja que coisa tremenda Jesus diz. Ele diz assim: e agora, orando a Deus o Pai. O que é que Jesus diz? E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, eu não posso dizer que eu sou o princípio e o fim. Eu não posso de forma alguma. Mas Jesus sim. Porque Ele é eterno. Antes que o mundo existisse, Ele já estava na glória com Deus. E outro texto, né? São muitos textos que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo, sobre a eternidade de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, né? Vamos voltar para o texto. Abre o texto novamente. Ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve. Isso diz, aquele que é eterno. Esse é o sentido. O primeiro e o último, ou o princípio e o fim. Ou o alfa e o ômega, como ele já se revelou em outros textos, né? Aí ele diz ainda, que foi morto e reviveu. Então, quando Jesus diz que esteve morto, aí, preste atenção, parece até ser algo desnecessário. Todo mundo já sabe disso, que Jesus esteve morto e reviveu. Mas nada do que Jesus diz é desnecessário ou é obra do acaso. Quando Jesus diz assim, isso diz, aquele que esteve morto e reviveu, ele estava falando acerca da promessa da ressurreição. Ele estava prometendo aos seus servos que da mesma maneira como ele havia morrido e havia ressuscitado, os seus servos, aqueles cristãos que estavam sendo mortos lá na igreja de Esmina, poderiam reviver mesmo depois de morto. E essa é uma das promessas mais gloriosas do salvo, do crente. É a promessa, é a esperança da ressurreição. Você sabe disso. Quando nós vamos para uma cerimônia fúnebre, quando nós estamos, vamos dizer assim, sepultando um familiar, um ente querido, que nós sabemos que morreu salvo, morreu com Cristo, nós sabemos disso. Que nós não estamos dizendo um adeus, nós estamos dizendo um até breve, um até logo. Eles já estão no paraíso, já estão num lugar melhor do que nós, aguardando o encontro. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez, infelizmente, nós passamos aí por esse momento aí tão triste, tão terrível da pandemia, e eu sei que muitos telespectadores que estão nos assistindo perderam entes queridos, Existem viúvos que estão assistindo que perderam suas esposas, existem viúvas que estão nos assistindo perderam seus esposos, existem pais que perderam filhos, filhos que perderam seus pais, e claro, fica a tristeza, a saudade, não resta dúvida disso, que quando parte um ente querido, quando morre alguém da nossa família, claro, nós sentimos tristeza, a dor da morte, da separação é terrível, é uma dor terrível. A dor da morte e da separação. Perder um pai, perder uma mãe, um filho, é algo terrível mesmo. Mas, se é salvo, se é crente, se o seu nome estava escrito no livro da vida, e nós pararmos para pensar que ele está no lugar melhor do que nós, que ele já atravessou a linha de chegada, é motivo para nós estarmos alegres. E essa é a nossa esperança. Jesus diz, aquele que foi morto e reviveu, ele estava dizendo, olha, isso é uma promessa para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês estão sendo perseguidos e muitos de vocês estão sendo mortos. Mas sabe quem está falando com vocês? É aquele que esteve morto, mas que reviveu. E Paulo fala sobre essa esperança, nós já estudamos sobre a doutrina da ressurreição. Inclusive, você pode procurar esse vídeo lá no YouTube, e você vai encontrar, nós temos aulas específicas sobre esse tema, mas permita-me ler um texto aqui que nós já explicamos em outros programas, mas nunca é demais. Vamos abrir nossa Bíblia, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, onde Paulo está falando exatamente sobre a ressurreição e a vinda de Cristo.
E o que é que Paulo diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 em diante? Diz assim: por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Aí Paulo diz: assim também aos que em Jesus dormem. Essa expressão dormir aqui não significa dizer que as almas estão dormindo. Não, não é esse sentido. É porque o que dorme, o que desce ao silêncio é o corpo físico. As almas dos justos, como estão? Vivas, acordadas, conscientes, em perfeita lembrança e no estado de gozo já no paraíso. Num lugar muito melhor do que nós, incomparavelmente melhor do que nós. Você talvez, diante da perda de um ente querido, talvez você até orou desejando que Jesus ressuscitasse. Mas se Jesus perguntasse lá, a alma desse ente querido que você perdeu lá no céu: meu servo, minha serva, você quer voltar? Com certeza ele ou ela dizia assim: não, Senhor, de forma alguma. Né? Por quê? Porque eles estão melhor do que nós. Aí Paulo continua dizendo, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que promessa gloriosa. Aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram salvos, o que é que vai acontecer? Deus os tornará a trazer com ele. Aí Paulo diz: nós dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não vamos preceder os que dormem, porque o mesmo Senhor, ou seja, Jesus, descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, Paulo estava falando dessa promessa gloriosa da ressurreição. Então, Jesus se revela à igreja lá de Esmirna como aquele que foi morto e reviveu. E exatamente qual motivo, você pode perguntar, por que é que Jesus se revela dessa forma, como aquele que foi morto e reviveu? Já dissemos, naquela cidade muitos cristãos estavam sendo mortos por causa da sua fé. Ser cristão em Esmirna era correr o risco de perder os bens, de perder a própria vida. A história diz que de uma única vez lançaram do alto de um monte 1.200 cristãos. Em outra ocasião lançaram 800 de uma vez só, lançaram 800 cristãos. Então, era um grande desafio. Essa carta que eles receberam, né, era uma palavra de ânimo, era uma palavra de incentivo, de estímulo. Você vai perceber que Jesus não vai prometer: eu vou livrar vocês da perseguição, não. Era necessário a igreja passar pela perseguição. Né? Embora já dissemos aqui que tenha sido um propósito do diabo, de Satanás, de fazer com que os crentes fossem perseguidos, mas Deus permitiu. E por que permitiu? Para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. Foi através da perseguição que o evangelho se espalhou. Você quer comprovar isso? Eu não vou explicar, mas anote aí Atos capítulo 1, versículo 8 e Atos capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que os cristãos receberam o poder do Espírito Santo e ficaram em Jerusalém. Atos capítulo 5, versículo 28, diz que os judeus disseram assim: vós encheste Jerusalém com essa doutrina. Mas eles não queriam sair de Jerusalém. Aí veio Atos 8 e 1, onde Lucas diz assim: e sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Então a perseguição, que era um projeto de Satanás, o desejo de Satanás para deter o avanço da igreja, para impedir que os cristãos pregassem o evangelho, Cristo disse: vou deixar. Ele poderia dizer aos anjos: vai lá, defende, protege. Ele disse: não, deixa. É como se... É só uma ilustração, permita-me ilustrar. É como se os anjos já estivessem prontos para descer a terra, para proteger. Aí Jesus disse: não, deixa, eu sei o que estou fazendo. Eu vou deixar que eles sejam perseguidos e mortos. Mas dessa forma, o evangelho se expandiu. Mas Jesus traz essa palavra. Quem está falando é aquele que é o primeiro e o último, que morreu, mas que está vivo.